Capítulo 1395 Tornando-se divina da noite para o dia. Atualmente, as profundas bestas em alvoroço haviam se acalmado completamente. Mesmo aquelas naturalmente violentas e agressivas haviam ficado anormalmente gentis, retornando aos seus territórios ou ninhos em paz e confusão. Foi assim que o desastre do clã da Fênix foi evitado antes mesmo de começar. Yunchi olhou em volta por outros sinais de perigo antes de descer de volta ao chão lentamente. Com sua força atual, ele tinha o poder de determinar a vida e morte de cada profunda besta na Cordilheira das 10.000 bestas. Entretanto, ele também estava ciente que estaria danificando o ecossistema gravemente e deixando severas consequências para trás, mesmo sendo um modo certo de arrancar o problema pela raiz. Foi exatamente por isso que Feng Shui não havia se atrevido a apagar toda a profunda besta da existência toda vez que um ataque ocorria, mas apenas a suprimia. Os membros do clã da Fênix vieram em corrida e se reuniram em volta de Yunchi e Feng Xian'er mais uma vez. Eles encaravam Yunchi em uma nova luz. Os jovens especialmente, pareciam estar venerando um deus que havia acabado de salvar o mundo. Yunchi, aquilo foi? Perguntou Feng Baixuan enquanto mal suprimia sua própria excitação. Yunchi respondeu, a razão das profundas bestas terem passado por massivas mudanças comportamentais ultimamente é, muito provavelmente, porque foram afetadas por algum tipo de profunda energia das trevas. Profunda energia das trevas pode amplificar as emoções negativas de um ser vivo, o que é o porquê de eu ter usado uma profunda energia do elemento oposto para acalmá-las. Foi isso o que ele lhes disse, mas na realidade estava muito confuso. Julgando pelo modo que as profundas bestas estavam reagindo, ele estava certo de que estavam sendo afetadas por algum tipo de profunda energia das trevas. Mas se isso era verdade então, por que ele não podia detectar a profunda energia das trevas em si? Poderia ser que essa profunda energia das trevas é de tão alto nível que mesmo eu com minha atual força não tenho direito nenhum de detectá-la. A percepção espiritual de uma profunda besta de baixo nível era tanto mais sensível assim como mais frágil que a de um humano comum, então não era particularmente estranho elas serem afetadas primeiro. Entretanto, se as perturbações de profundas bestas continuarem piorando assim, era apenas uma questão de tempo antes de se espalhar para outras áreas e afetar profundas bestas de níveis mais altos também. Na verdade, se as coisas continuarem piorando desse jeito, os humanos não sucumbiriam à sua influência também. Yunchi franziu os senhos subconscientemente. Entendo, assentiu Feng Baixuan. Ele não tentou sondar mais. Entretanto, disse Yunchi, eu ainda não sei de onde essa profunda energia das trevas se origina, e sua influência tem piorado desde o começo. Apesar de as profundas bestas da Cordilheira das 10.000 bestas terem sido pacificadas por enquanto, isso não ficará assim por muito tempo. Cada descendente da Fênix dentro dos arredores pareceu preocupado quando ouviram isso. Pai, falou Feng Zoer. Não deveríamos nos mover deste lugar então. Nós perdemos a proteção do Lorde Deus Fênix, e não podemos sempre pedir ao irmão maior benfeitor para vir nos ajudar toda vez que houver perigo. Os olhos dos jovens começaram a brilhar quando Feng Zoer terminou, mas Feng Baixuan não lhe deu uma resposta. Os homens e mulheres mais velhos do grupo também estavam em silêncio, fitando sua frente com expressões complicadas em seus rostos. Eles haviam vivido em reclusão por todas suas vidas, e haviam se acostumado a esse estilo de vida há muito tempo. Apesar de sua maldição de linhagem ter sido quebrada, e seu poder estar crescendo a cada dia, eles ainda não haviam retornado à sociedade mesmo até este dia. Naturalmente, deixar seus lores não era uma decisão fácil para todos eles. Isso é desnecessário.
Yun-che sorriu antes de levantar um braço. Houve um lampejo de fogo, e... Shi! Um raio de chama de fênix lampejou no céu distante, e uma nova barreira da fênix exatamente igual à anterior foi criada, simples assim. Não só isso, ela era muito mais forte que a anterior, onde até mesmo um monarca não seria capaz de se forçar a entrar a menos que possuísse linhagem da fênix em si. No momento, Yun-che ainda estava recuperando sua força, e ele não estava sequer a 20% de sua forma de pico. Entretanto, ele ainda era muitas vezes mais forte do que o espírito da Fênix já havia sido, então não era problema nenhum para ele criar uma nova barreira da Fênix. Uá! Exclamações eclodirão. É uma nova barreira da Fênix. Não era apenas só uma nova barreira, cada um deles podia sentir que o poder da Fênix fluindo dentro era mais forte que o anterior. Se essa barreira não for atacada por nenhuma força externa, então permanecerá desse jeito por pelo menos 200 anos. Yun-che sorriu. O que significa que eu estarei retornando a cada cerca de 200 anos para reforçá-la. Apesar de eu ter certeza que vocês não precisarão mais dela após 200 anos terem se passado. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Exclamou um idoso fênix em excitação. Eles sabiam desde o começo que um Yun-che restaurado deve ser incrivelmente poderoso, e o mesmo provará isso facilmente balançando uma mão e construindo uma barreira da fênix mais forte, que podia durar por 200 anos, instantaneamente. Eles não haviam sequer sentido qualquer atividade de profunda energia dele. Foi só então que eles souberam que a força de Yun-che havia excedido fundamentalmente suas compreensões e os limites de seu próprio mundo. Obrigado. Irmão maior benfeitor. Feng Xian'er sorriu brilhantemente para ele. Iar. Desde que você não esteja zangada comigo, respondeu Yun-che com um sorriso próprio. Feng Xian'er abaixou o olhar naquele momento e disse em uma voz minúscula, eu nunca ficaria zangada com você. Feng Zuer fez um esforço para arregalar seus olhos após ver seu irmão maior benfeitor e sua irmã juntos e notando a atmosfera estranha o cercando. Feng Baixuan e Feng Kaiyun trocaram um olhar. Então, o primeiro sacudiu sua cabeça com um sorriso antes de sussurrar, sai, ser jovem de novo. Nos últimos dias, Yun-Vuxin havia gasto a maior parte de seu tempo dormindo. Apesar de ela ocasionalmente acordar de seu sono, seu período desperta não durava muito porque sua vitalidade estava incrivelmente fraca. Enquanto isso, Yun-che estava fazendo seu melhor para acalmar sua mente e recobrar sua própria força. Algum tempo depois, ele finalmente recuperou força o bastante para restaurar sua profunda energia. Reino do demônio ilusório, família Yun. Uma barreira que isolava toda a luz, som e aura abriam-se dentro de um quintal. Era uma barreira que Yun-che havia criado com seu próprio poder, e não havia ninguém neste plano capaz de invadi-la. Yun-che e Yun-Vuxin não eram as únicas pessoas presentes dentro da barreira. Keiyu, a pequena imperatriz demônio, Feng Shuier, Xiao Lingxi, Su Lingyer, Shu Yueshan, e Feng Xian'er estavam todas aqui também sob o convite de Yun-che. Yun-Vuxin atualmente estava deitada no colo de Shu Yueshan, seu rosto mortalmente pálido. Qualquer um que a visse sentiria uma dor no peito. Yun-che sentava-se na frente dela e produziu uma pequena garrafa de jade da pérola de veneno do céu. Dentro da garrafa estava uma gota de água divina da vida e néctar de jade do dragão do alvorecer. A Vuxin vai se recuperar completamente, Yun-che. Você tem certeza absoluta de que isso não vai feri-la? Perguntou Shu Yueshan, sabendo que estava fazendo uma pergunta muito estúpida. Sabendo quanto amor e culpa Yun-che sentia para com Yun-Vuxin, ela sabia que ele nunca permitiria que qualquer mal caísse sobre ela.
Entretanto, ela simplesmente não conseguia abandonar sua preocupação completamente. Yunchi deu-lhe um sorriso antes de responder: não se preocupe, esse líquido jade é feito do poder menos danoso em todo o mundo. Não só ele não ferirá Shiner, irá melhorar sua constituição enormemente, suas profundas veias e profunda energia, e atrará todo o trajeto ao nível da Shuer. Ah! As palavras de Yunchi aturdiram todas as mulheres no quintal. Todas elas soltaram uma exclamação surpresa ao mesmo tempo. De que nível de cultivo era Feng Shuer? Ela era a deusa fênix do continente do céu profundo e a primeira pessoa a verdadeiramente pisar no caminho divino neste plano. Além de Yunchi, ela era sem dúvida nenhuma a profundo praticante número 1 na estrela polar azul e um milagre histórico do profundo caminho. Mas Yunchi também acabara de dizer que restauraria Yunvuxin de poder nenhum, todo o caminho até o nível de Feng Shuer de uma vez só. Apesar do comentário vir do próprio Yunchi, ainda era tão inacreditável que até mesmo Feng Shuer e a pequena imperatriz demônio estavam tendo dificuldades em acreditar ou aceitar. Yunchi não lhes deu uma explicação. Ele bateu seu dedo contra a garrafa de jade, e a água divina da vida e o néctar de jade do dragão do alvorecer apareceram nas pontas de seus dedos imediatamente. Eles se pareciam com orvalhos translúcidos que brilhavam tão fortemente quanto estrelas. Uma aura indescritível de pureza e santidade instantaneamente preencheu todo o quintal. Shiner, você não tem que pensar ou fazer mais nada. Apenas acredite em mim, ou o que? Disse Yunchi suavemente. Emeno respondeu Yunvuxin antes de abrir seus lábios obedientemente. Uma luz branca surgiu do corpo de Yunchi, e ele fechou seus olhos antes de esfregar a ponta de seus dedos contra os lábios rosados de Yunvuxin. Então, ele entregou a água divina da vida e o néctar de jade do dragão do alvorecer ao corpo dela com uma pequena oscilação de profunda energia. Bzz. Naquele momento, Yunvuxin sentiu como se um pequeno universo houvesse explodido dentro de seu próprio corpo. Um poder impossivelmente vasto espalhou-se através de cada canto de seu corpo, mas também era incrivelmente gentil. Não só ela não sentiu-se nem um pouco desconfortável, ela de fato sentiu como se estivesse no paraíso. A energia de duas gotículas era tão grande que parte dela saiu do corpo de Yunvuxin e para os arredores, fazendo uma tempestade de profunda energia igualmente vasta, mas anormalmente gentil, ocorrer em torno dela. Entretanto, a tempestade desapareceu imediatamente no instante seguinte. Virando seus pulsos e envolvendo Yunvuxin em uma camada de profunda energia da luz, ele garantiu que os efeitos medicinais da água divina da vida e néctar de jade do dragão do alvorecer estivessem completamente presos dentro do corpo de sua filha sem vazar. Ao mesmo tempo, ele guiou a energia espiritual transbordante e fundiu-as rapidamente no corpo, sangue, meridianos, e profundas veias de Yunvuxin. O que aconteceu a seguir foi como um sonho para as garotas que assistiam com seus olhos e suas percepções espirituais. A força vital de Yunvuxin havia repentinamente ficado anormalmente forte no tempo de apenas algumas respirações. Então, sua aura de profunda força começou a subir em uma taxa que podia apenas ser descrita como absolutamente assustadora. Profundo reino elementar. Profundo reino nascente. Profundo reino verdadeiro. Profundo reino espiritual. Profundo reino da terra. Profundo reino do céu. Profundo reino do imperador. O cultivo do profundo caminho demandava fundação, acúmulo, estudo e oportunidades. Algumas pessoas podiam nunca ser capazes de escalar até o próximo grande reino na totalidade de suas vidas. Entretanto, a profunda energia de Yunvuxin estava desafiando todo o senso comum e disparando através de vários grandes reinos de uma vez só.
Em menos de um quarto de hora, Yun-Vuxin havia alcançado o profundo reino do tirano, seu nível anterior de ter se sacrificado para salvar seu pai. Sua ascensão não parou ali, todavia. Sua profunda energia ainda subia em uma taxa extraordinária, e tudo enquanto Yun-Vuxin tinha seus olhos fechados pacificamente sem mostrar quaisquer sinais de qualquer tipo de dor. Profundo reino tirano. Profundo reino do soberano. Finalmente, após quase uma hora ter se passado, a profunda energia de Yun-Vuxin havia surgido além dos limites finais do profundo reino do soberano e do caminho mortal tranquilamente sem quaisquer contratempos. No final, ela começou a emanar uma profunda aura divina que as garotas haviam sentido apenas de Feng Shuier. Foi só então que a luz branca envolvendo Yun-Vuxin finalmente começou a dissipar. Yun-Chi retirou seu braço estendido após o tratamento ter finalmente acabado, e abriu seus olhos ao mesmo tempo que Yun-Vuxin. Atualmente, Yun-Vuxin sentava-se no primeiro nível do reino da origem divina. No período de apenas uma hora, ela havia ascendido de uma impotente mortal todo o trajeto até o caminho divino. Yun-Vuxin levantou seus braços e sentiu o poder em si. Então, ela olhou para Yun-Chi com olhos estrelados e disse: "Papai, você é tão incrível." Haha. Yun-Chi sorriu do fundo do seu coração quando viu o olhar de agradável surpresa no rosto de Yun-Vuxin. É claro, como eu mereceria ser seu pai de outro jeito. Entretanto, seu entendimento do profundo caminho está muito atrás do poder que atualmente possui, então terá que gastar muito tempo estudando para se adaptar a ele. Mas não se preocupe. Yun-Chi deu um tapa em seu peito antes de continuar, nada disso será um problema já que o papai está aqui. Daqui em diante, eu estarei lhe ensinando sobre o profundo caminho pessoalmente. Amen. O sorriso de Yun-Vuxin parecia incrivelmente feliz.